Olá pessoal, hoje vamos falar sobre tipo de documento. E o tipo de documento que nós vamos falar hoje é o tipo de documento de ordem de venda. Bora lá? Bom, a gente já falou em outros vídeos que tipo de documentos são classificadores de operações para que o sistema saiba o que está acontecendo ou o que você espera fazer dentro do sistema. Então, eu tenho diversos tipos de documento base. Exemplo, ordem de venda, ordem de pedido de compra, fatura AR, a receber, fatura AP, a pagar, expedição, recebimento de material, ordem de produção, plano mestre de produção, extrato bancário, pagamento AR, receber, pagamento AP, a pagar e assim por diante. Então, o que acontece é que eu tenho tipos de documentos base que são eles que, lá no meu calendário contábil, que não viu, que é o nosso período de ano civil, eu libero para que as operações do sistema possam fluir. E, consequentemente, também fecho períodos para que eu possa ou não, bloquear que determinadas operações ocorram. Bom, isso posto, a gente tem alguns tipos de documento que possuem subtipo de documento base. E o que nós vamos falar hoje é o de ordem de venda, que é um desses casos. Bom, vou olhar no sistema, então, consequentemente, e vou fazer um caminho verificando quais são os tipos de documento lá no meu cadastro de tipo de documento, todos os tipos de documento que eu tenho. Então, eu tenho aqui no cadastro de tipo de documento, e eu vou filtrar aonde o meu tipo de documento base, então está aqui, onde eu tenho o meu tipo de documento base for ordem de venda. Então, o que eu estou falando aqui? Eu quero saber quais são os tipos de operações que eu tenho habilitadas no sistema para que eu possa ter como base delas a ordem de venda, ou seja, o tipo base parte de uma operação de saída. Para ordem de venda, transação vendas. Então, tem um vídeo que nós fizemos sobre a RM, que são os retornos de mercadoria, tanto de cliente quanto de fornecedor, que são as autorizações de retorno de mercadoria. Eu até fiz um paralelo nesse vídeo falando que seria como se fosse um pedido de venda. E, de fato, o tipo de base de documento dele é o mesmo. O que muda nesse caso é o subtipo base, que nesse caso aqui é um retorno de material, que é no caso um RM. Então, se a gente observar, eu tenho aqui vários tipos de documento base ordem de venda. Então, eu tenho desde um ARM, que nós acabamos de ver agora há pouco. Então, nós acabamos de ver agora há pouco uma RM, onde o subtipo é a reserva de material. E eu tenho um outro tipo de documento, onde, por exemplo, eu chamei de orçamento de venda com reserva de estoque. Nós já falamos também sobre como funcionam as reservas de estoque ao dar entrada em uma ordem de venda. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, eu criei um documento chamado ordem de venda, onde o tipo base dele é a ordem de venda e o subtipo base é a cotação. O que vai acontecer? Ele vai gerar reserva de estoque. Beleza? Perfeito? Então, reparem as nomenclaturas. O tipo de documento é ordem de venda com reserva de estoque, cujo o tipo base dele é ordem de venda, indica que é uma operação de saída. E o subtipo base é uma cotação, que indica que é um orçamento que vai reservar estoque. Ao passo que eu tenho o próximo aqui, que é sem reserva de estoque, ele é simplesmente uma proposta. Então, repara que é tudo igual, exceto este carinha aqui. E aí, eu tenho alguns outros tipos, por exemplo, aqui que eu chamei de pedido de ponto de venda balcão, que também é um tipo de pedido PDV. Ele me permite fluir mais rápido no fluxo. Nós fizemos recentemente um vídeo sobre ordem de venda simplificada, onde a gente viu que ao fazer a ordem de venda simplificada, eu digitava somente o parceiro do negócio, o produto com Enter, ele fluía mais rápido, por exemplo, para utilizar no celular, no tablet, apesar do sistema ser responsivo. E a hora que eu dava OK, ele já gerava a nota para mim. Então, ele já gerava expedição, ele já gerava automaticamente a minha fatura e a minha nota fiscal. Ficava prontinha para que eu pudesse transmitir.
Então eu tenho outros tipos, por exemplo, onde eu chamei aqui de pedido padrão, uma ordem de entrega futura. Vai ter outras coisas desse tipo de documento que indica que é uma nota fiscal de entrega futura ou não, mas não é um simples tipo base de documento. Bom, fluindo um pouco mais, consequentemente eu tenho, de novo, pedido padrão, e aí vai. Eu tenho um carinha aqui que é bastante importante, que é bastante utilizado também. Um subtipo base, onde é ordem de pagamento antecipado. O que significa isso aí? Mesmo que eu complete o documento, e mesmo que eu não tenha nenhum fluxo desenhado específico para o cliente, enquanto não houver um recebimento atrelado a este pedido, ele não completa e segue a árvore. Bruno, onde é usado muito isso? Imagina que eu tenho uma loja virtual e eu quero que ao entrar o pedido da minha loja eu já processo ele, mas enquanto não receber o pagamento desse cara, pode ser um boleto ou mesmo um cartão, eu posso processar diferente de tempo, eu não quero que segue a ordem no fluxo normal. Ou imagine o seguinte, o meu cliente fala, olha, eu estou comprando uma ordem agora, só que eu não tenho como pagar cartão nem cheque, nem dinheiro, eu quero que você me mande um boleto. Então ok, fiz a ordem de venda, e enquanto não receber o boleto, não despacha esse pedido. Qual é a grande vantagem de usar esse subtipo aqui? Automaticamente, no retorno do KNAB, o sistema identifica que é uma ordem de venda de pedido antecipado e baixa contra o pedido, liberando ele dentro do fluxo. Então imagine que você tem 100, 200, 300 pedidos no mês e você tem que ter um monte de planilha Excel para controlar isso. Não precisa. O sistema vai controlar automaticamente através da ordem de venda de pedido antecipado. Bom, e aí eu tenho os outros tipos que a gente está aqui. Então, alguns outros tipos básicos que eu tenho. Então, cotação, falamos, ordem de venda antecipado, falamos. Pedido de armazém, isso aqui não vamos entrar no momento. Refere-se à produção, vamos esquecer por enquanto. PDV, pedido padrão, falamos. Pedido sobre crédito, também vamos esquecer isso aqui por enquanto. Eu posso fazer pedidos que somente seguem dentro do fluxo se eu tenho um determinado tipo de crédito. Proposta nós falamos e retorno de material também nós falamos. Então, ARM, desde uma cotação com reserva, proposta é um orçamento sem reserva, pedido sobre crédito, se eu tenho, só posso seguir se eu tiver determinados itens de crédito, pedido padrão é o cotidiano, PDV, nós falamos agora um pouco um exemplo sobre a ordem de venda simplificada, pedido de armazém, nós não usamos no dia a dia, se referem diretamente à produção, em alguns casos específicos, e, consequentemente, ordem de venda de pagamento antecipado que eu acabei de explicar. Bom, alguns outros campos bastante importantes referentes à parte do tipo de venda, do tipo de documento de pedido. Bom, vou pegar este caso aqui, 55, onde é um pedido padrão. Pontos bastante importantes aí. 1. Categoria de razão geral. Toda vez que eu tiver contabilizações, uma das dimensões que ele vai levar para a contabilidade, nós já falamos sobre dimensões contábeis, é a categoria de razão geral. Então, Bruno, dá um exemplo de categoria de razão geral. Eu quero criar um relatório lá através dos detalhes e fatos contábeis, onde totalize pelos tipos que eu tenho de categoria de razão geral, e nas categorias de razão geral minha eu vou criar 4 classificações. Por exemplo, ativo, passivo, receita e despesa. E ao fazer o relatório, detalhes e fatos contábeis, agrupando por essa categoria de razão geral, eu tenho automaticamente um balanço. Esse é um exemplo. Ou quero conciliar todos os lançamentos que têm origem em ordem de venda. Beleza? Poderia fazer dessa forma também. Então eu posso ter diversos tipos aqui e ir classificando. Aconselho isso aqui a estar muito bem ajustado e classificado os tipos de documento, porque facilita demais o dia a dia na conciliação da contabilidade e saber as origens de onde veio cada um dos itens. Apesar de toda a estratégia de zoom que o BREP fornece. Bom, falando ainda qual é o tipo base dele, qual é o subtipo base, que é uma transação de venda. Esquece fatura pro forma que tem a ver com importação e exportação. Nesse caso não vamos entrar nesse detalhe. Tipos de documento de fatura é muito importante. O que significa isso? Qual é o documento de fatura que a ordem de venda vai apontar? Então, estou falando assim, olha, quando eu faturar a ordem de venda, modelo 55, aponte para a ordem de venda fatura a receber. O que é fundamental, crítico, que senão não vai funcionar,
é que as configurações que eu tenho de CFOP aqui embaixo, que nós já falamos também, sejam as mesmas que eu tenho na minha fatura a receber. E já falamos também que eu tenho um processo que me permite copiar para não ter que refazer e garantir que fique fiel. Se o documento é controlado numericamente ou não, isso é um ponto bastante importante. E qual a sequência? O que significa isso aqui? Eu posso criar sequências diferentes com prefixos ou sufixos, desde o nível de organização, falando que eu quero que reinicie todos os anos ou não, ou com determinadas faixas, para cada tipo de documento. Então, por exemplo, quando eu criar um tipo de documento orçamento, eu quero que apareça ORC número reserva, e é reservado, ou ORC número sem reserva, se não for reservado, ou o caso que a gente já viu, por exemplo, eu tenho um caso aqui sobre minha ordem de venda, quando toda vez que eu faço uma ordem de venda, e no caso, se eu falar que eu quero fazer uma ordem de venda do tipo PDV, ele vai automaticamente trocar a sequência minha aqui em cima, porque eu configurei dessa forma. Então, para que ele trocou automaticamente para mim para PDV 8052T. Então, Bruno, mas o que isso é útil? Útil demais para cada tipo de documento, para cada tipo de operação. E um ponto bastante importante, eu gosto de ter nas minhas ordens de venda tipos de documentos que reflitam as minhas operações. Eu acho que facilita demais a compreensão do usuário no sistema. Então eu posso ter sequências diferenciadas. Exemplo, tipo de documento de ordem de venda de produção e revenda, exportação, tipo de ordem de venda balcão, tipo de ordem de venda de clientes especiais. Eu posso criar diversas nomenclaturas, não tem limite. O que é fundamental é que eu tenha sempre configurado de forma correta, atendendo ao meu desejo, o tipo básico e o meu subtipo básico. Então, eu posso ter diversos tipos de documento de ordem de venda que aponta para o mesmo tipo de documento para fatura, que é o caso que está configurado aqui. Então, a sequência que a gente acabou de falar, sobre escrever sequência ao completar. Então, se o cara for lá e tentar mudar a sequência, quando ele completar, sobrescreve, posso forçar isso. Sobrescreve a data ao completar, então eu coloquei o pedido no dia 10/1 de 2018. Estou indo no dia 2/12 de 2019. Quando eu completar, automaticamente ele troca a data do pedido para hoje. Cria contra documento. O que é cria contra documento? Se cria contra documento, ao fazer uma ordem de venda, eu quero criar na organização contrária, vinculada ao sistema, um pedido de compra. Isso aqui cabe em vídeo, não estava previsto, mas vou fazer, vou marcar, porque é bastante interessante a forma. Exemplo de usar isso aqui, acontece comigo aqui na Devcoff, a gente tem 2 empresas, então quando eu crio pagamentos intercompany, eu já crio recebimentos do outro lado para facilitar o back-office no dia a dia. Então, não vou falar muito sobre isso aqui, vou fazer um vídeo depois automaticamente sobre esse cara, e sobre esse cara aqui, falamos num outro vídeo depois, tá? E só para não ficar jogado, eu crio o documento e qual é o documento padrão que ele vai usar para criar o documento. Obrigo a ter uma ordem de venda de despesas ou produtos que deveria estar marcado sempre, porque o usuário às vezes esquece de pôr a linha na ordem de venda. Pode parecer um absurdo, mas esquece. Remessa automática, ou seja, eu já quero que já gera a remessa, já gera a expedição automática. Lembre, gerar remessa tem toda a história do meu tipo de remessa, meu tipo de faturamento, se é disponibilidade só que tem estoque, se é forçar, ele vai gerar a expedição para poder separar, e aí vai. Então, se eu gerar remessa, o que eu quero? Eu quero que já complete a minha expedição, então eu já quero que complete nesse caso aqui, é o exemplo que eu acabei de dar agora há pouco. Então, não quero. Eu quero que gere a remessa, mas não completa. Eu não quero nem que gere a remessa. Perfeito, não quero que gere a remessa. Gera fatura automático? Gera fatura automático. E já completa a minha fatura? Beleza, se já completa a minha fatura, ele já vai completar a fatura automaticamente. Valida impostos? Eu quero que obrigatoriamente tenha algum imposto nesse documento. Valida o CFOP? Esse é um dos erros clássicos que a gente tem no suporte. O CFOP da linha 10 não está configurado para o documento, o sistema está gritando. Não, o sistema está obedecendo o que você mandou ele fazer. Quando você marca esse cara aqui, ele está falando o seguinte: olha, só vou permitir CFOPs
que estão cadastrados obrigatoriamente no meu documento. Não está na lista, não vou permitir. Então tá bem simples. Legal. Bruno, na saída, se eu desmarcar isso aqui, tem algum problema? Não. Se ele não achar nada, ele não vai colocar nada. Você vai ter que colocar na mão porque não vai ser oficial. E na entrada, é crítico, porque na entrada é o CFOP que ele confia para saber quais impostos ele acredita no custo. Mas vamos gravar em outro vídeo isso especificamente. Bom, documento próprio, documento fiscal, se gera documento fiscal ou não, se gera nota fiscal de transporte, isso aqui está diretamente ligado a nossos fiscais triangulares, de entrega futura. Também cabe um vídeo especificamente para entrega triangular e para entrega futura. Vou deixar para um próximo vídeo tratar isso daí. Se é uma remessa de transação ou não, se ele ser retirada, não vou entrar nesse detalhe, mas posso marcar se ele vai administrar ou não esse tipo de retirada. Qual é o modelo da nota que vai gerar? Isso aqui não deve estar marcado nunca. Por quê? Para cada tipo de documento, para cada organização, eu tenho um tipo de documento base de nota fiscal brasileira. Consequentemente, pelo tipo de documento de nota fiscal, mais organização, mais se é de entrada ou saída, se é formulário próprio ou não, ele define qual é a sequência de nota que ele vai usar. Se eu chumbar o tipo aqui, ou seja, se eu fixar o tipo aqui, consequentemente, não importa a ordem que eu vou estar ou qual organização eu vou estar, ele vai dar problema porque ele vai sempre pegar do que está setado aqui. Mas, Bruno, só tem uma organização do sistema, só uma, nunca vou ter outra. Tá bom, ok, faça. Mas no dia que tiver uma outra organização, ele vai trocar a sequência porque ele vai pegar o que está lá daqui. Então, conselho meu, não faça por aqui e sim selecione, deixe que o sistema selecione automaticamente. Qual é o modelo da nota? 55, nosso qual NFCE, 65. Então, são os dois tipos de notas que a gente tem aqui, ou até mesmo a de serviço, que são as que irão gerar automático. Aqui, qual a finalidade? Nota fiscal normal? Não é nota fiscal normal? Qual a taxa desse documento? A gente já falou sobre taxa, a importância da taxa. E aqui para baixo eu posso colocar itens que, ao colocar esse tipo de documento numa ordem de venda, ele já traz automaticamente preenchido. E alguns ele obriga. Então vamos entender mais. Qual é a lista de preço padrão? Se eu colocar uma lista de preço aqui, eu não posso usar outra lista de preço, a não ser a que esteja marcada aqui. Consequentemente, a taxa também. Número masterinho que permite dentro de uma ordem de venda, porque vai influenciar na nota fiscal. Se não me falha, eu memória 999 hoje. Qual armazém padrão? Qual o centro de custo? Qual a atividade? Qual a regra de pedido? Isso aqui nós vamos, já falamos longamente num vídeo sobre o que é recebimento, disponibilidade, forçar, linha completa. Qual o tipo de via de entrega? Se é retira, se não é retira. Mas Bruno, não sei, então deixa em branco. Ah não, gera 99% dos pedidos são retira. Ok, então deixa marcado como retira. Modalidade do frete e regra de fatura. Se quer após despachado, entrega, também já falamos em outro vídeo sobre ordem de venda. E se eu permito usar esse tipo de documento de ordem de venda, esse tipo de documento na ordem de venda simplificada. A gente também viu no vídeo de ordem de venda simplificada a importância de estar liberado aqui. E se exibem relatórios ou não. Isso aqui é uma flag bastante importante, ela vai perpetuar para os documentos futuros, então os documentos que vão sendo gerados a partir dela. Em que, ao abrir uma ordem de venda que eu coloque como tipo de documento, ordem de venda modelo 55, ele vai marcar automaticamente o flag no documento para que exiba em relatório, me deixando ainda a possibilidade de desmarcar caso eu queira. O que isso significa? Eu posso trabalhar, a gente sempre tem dificuldades às vezes para saber quais são os documentos ou quais documentos eu não quero que componham meus relatórios comerciais. Exemplo, eu não quero com uma remessa para demonstração, eu não quero com um pedido de venda muito pontual, de ponta de estoque, que compõe um relatório de demanda ou compõe um relatório comercial. Então, essa flag aqui vai exibir, vai aparecer como parâmetro e na maioria dos relatórios perguntando, exibem relatórios? Sim ou não? Todos. Então é bastante importante aí. Eu, por exemplo, não quero que saia remessa para distribuição ou remessa para conserto no meu relatório de vendas. Ok, desmarca desse tipo de documento, ele vai herdar os documentos gerados a partir desse tipo de documento e eu consigo ter um relatório comercial de venda, por exemplo, muito mais acurado.
E aqui embaixo é o CFAPs, eu posso vir configurando, a gente já falou sobre o vídeo disso, quais são os CFAPs que permitem esse documento. O que é importante aqui? Está marcado para validar, ele vai validar que somente caras que estão aqui possam ser utilizados. Nós já falamos também de como é o joguete dessas regras, então não vou entrar em detalhes. Recapitulando e resumindo, que o vídeo já está ficando bastante longo aí. Um tipo de documento, ele é determinante para que o sistema entenda qual é a operação que eu estou dando fazer. Eu posso ter N tipos de documento, que tem tipos de documentos base. Nós já falamos sobre vários. Ordem de venda, ordem de produção, fatura R, fatura AP. E alguns tipos de documento base possuem subtipo de documento base. Que esse subtipo de documento base faz com que o sistema entenda em detalhes o que eu quero fazer com eles. Então, por exemplo, cotação, proposta, pedido de pagamento antecipado, como por exemplo é na ordem de venda. Outro ponto bastante importante, tipo de documento para fatura. Se eu não setar qual é o documento para frente, eu não consigo entender o que ele vai gerar, eu não consigo saber qual a fatura que ele vai gerar. E muito importante também o tipo de documento para expedição, principalmente esse cara, que nele eu posso marcar se é uma entrega futura ou triangular, e tem regras específicas para tratamento e expedição nisso. Nós vamos depois fazer um vídeo sobre esse cara especificamente. Uma vez amarrado, e aí um conselho para quem já tem bastante tempo de experiência nisso, criem documentos que reflitam as operações suas. Facilita para o usuário entender o sistema. E criem documentos de expedições e de entrega separados para que eu possa ter legal, marcar quais são de entrega futura ou não, ou quais geram ou não, por exemplo, notas fiscais de transporte. Então, acho que é isso no tipo de documento, não tem muito mais o que falar. Espero que tenha sido útil e obrigado.